A atriz Letícia Sabatella usou suas redes sociais, que tem mais de 1 milhão de seguidores, para compartilhar um texto de um site pró-Palestina que afirmou o seguinte, abre aspas, a maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi abatida por soldados israelenses. Ela não foi a única. Abre aspas. Uma onda de novos depoimentos de testemunhas oculares indica que Israel matou muitos de seus cidadãos no dia 7 de outubro com tanques e mísseis Hellfire, depois exibiu seus corpos como prova da selvageria do Hamas. Quem postou isso, gente, foi o ator José de Abreu. Eu quero fazer só um parêntese aqui. José de Abreu já foi processado lá em 2018 por ter dito que o Hospital Albert Einstein teria apoiado uma conspiração para que a eleição de 2018 fosse decidida naquela facada, e essa facada teria sido elaborada pelo Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel. Segundo ele, isso teria sido comprovado pela vinda do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Se você der uma lida nos comentários de qualquer notícia sobre o massacre do dia 7 de outubro, você vai encontrar dezenas de pessoas que, ora dizem que Israel sabia de tudo, que afrouxou a segurança e permitiu a barbárie só para ter uma desculpa para destruir a faixa de Gaza e matar todos os palestinos, ora você vai encontrar gente que jura que nada daquilo aconteceu. Sério, a narrativa é de que os ataques não fizeram vítimas, que o Hamas não tinha a intenção de matar civis, que foram poucas as mortes e que só aconteceram em confrontos. Vamos lá. Esse discurso é exatamente o mesmo de um importante líder do Hamas, o Moussa Abu Marzouki, que se recusou numa entrevista à BBC, isso foi agora, tem 2 dias, a admitir que seu grupo matou civis em Israel naqueles ataques do dia 7 de outubro. O Marzouk alegou que só soldados e recrutas eram alvo e que mulheres, crianças e civis ficaram isentos, daqueles ataques do Hamas. Veja, há dezenas de vídeos, de entrevistas, de depoimentos de jornalistas que cobrem guerra, que estavam lá, sobre a matança que foi feita naquele dia. Tem imagens gravadas pelos próprios terroristas que os mostram disparando contra crianças, contra jovens, contra adultos, idosos, todas essas pessoas desarmadas. Mas tem gente que tem comprado versões mais confortáveis que se encaixam exatamente nas bandeiras que são levantadas. Olha, é totalmente legítimo se manifestar por um cessar-fogo. É totalmente legítimo condenar as ações de Israel contra Gaza em resposta ao massacre, acho bom deixar de dizer, ao massacre do dia 7 de outubro. É legítimo, inclusive, achar que, na sua opinião, que Israel não tem direito às terras que ocupam naquela região. O que não é legítimo é negar ciência, história, racionalidade. O nome disso é negacionismo. E todos nós vivemos isso nos últimos anos sob o governo Bolsonaro. O negacionismo foi imediatamente relacionado aos movimentos de direita que colecionam inúmeros episódios de negação. Para eles, não houve ditadura, o número de vítimas da pandemia é muito menor, não morreu tanta gente na conta deles, aquecimento global é uma mentira, vacina mata mais do que a Covid. Então, assim, dá para escolher. O que a gente está vendo agora é como o negacionismo é, infelizmente, uma doença que afeta, inclusive, aqueles que sempre se orgulharam de acreditar na ciência e na história. Porque não importa o nível de validade científica ou a profundidade da argumentação apresentada, quantidade de provas, fotos, documentos mostrados. A mente negacionista simplesmente se recusa a aceitar como verdadeiros os fatos. O que a gente está vendo nesse episódio da guerra entre Israel e o Hamas é um contorcionismo de setores da esquerda que preferem ignorar uma informação ou adaptar a sua interpretação sempre que a realidade fica um pouco desconfortável. O que eles fazem? Apelam ao mesmo expediente usado pela extrema-direita. É negacionismo igual, gente. É de esquerda, mas é negacionismo. Vamos embora falar sobre isso? Eu sou Marilis Pereira Jorge, comentarista e colunista do Meio.
No meio, nós acreditamos na ciência, na história, no jornalismo transparente. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você já é meu parceiro, deixa aí seu like se você gostar desse nosso papo. A primeira vez que eu ouvi sobre negacionismo em relação às vacinas não foi por causa da Covid, e os negacionistas não eram pessoas de extrema-direita. Isso foi lá no começo dos anos 2000. Eu era repórter de saúde da Folha de São Paulo e tinha a missão de entender por que havia uma moda de não vacinar as crianças entre pessoas de classe média alta. Eram jornalistas, artistas, intelectuais, gente aparentemente culta, preocupada com desigualdade, PhD em Namastê, que só come orgânico, recicla, compra na livraria do bairro, mas que acha que vacina só no rabo dos outros. Desculpa pelo meu francês. Isso tudo porque em 1998 a revista The Lancet publicou um artigo que relacionava a vacina tríplice viral ao autismo. Esse artigo que foi publicado foi rebatido, foi rejeitado pela comunidade científica, mas, gente, o estrago já estava feito. Eu conversei com gente naquela época que se recusava a vacinar os filhos, apesar das evidências de que aquele artigo era cheio de falhas. Felizmente, o país tinha um programa de imunização exemplar, como tem até hoje, e essas pessoas acabavam não comprometendo as campanhas que eram feitas. Mas isso é um exemplo de como o negacionismo pode ser abraçado, inclusive, por quem tem acesso de sobra à informação. E informação é o que não falta para ninguém nos dias de hoje. O problema é o que a gente faz com a informação. Negar a ciência não é exatamente um fenômeno novo. Lá no século XIV, o filósofo Giordano Bruno foi condenado à morte porque defendeu a existência de vida em outros mundos. Galileu foi processado pela Inquisição e acabou tendo que fazer isso, precisou negar as suas teorias sobre o heliocentrismo, que coloca o Sol no centro do universo, para não ter o mesmo destino do Giordano Bruno. Olha que coisa. Na história, o episódio que marca o negacionismo é nada mais, nada menos do que o Holocausto. Os negacionistas mais radicais afirmam que o genocídio de 6 milhões de judeus não aconteceu, que Auschwitz não era um campo de concentração, que as mortes que ocorreram naquela época, e não 6 milhões, muito menos, eram em decorrência da guerra, que os judeus foram embora da Europa e que não havia um plano de extermínio em massa como está documentado há décadas. Aqui no Brasil, para a gente pegar um exemplo de perto, a gente sabe que tem gente de sobra que nega que tivemos uma ditadura, que ela prendeu, torturou, matou. O mesmo está se repetindo agora na Argentina, com essa possível eleição do Javier Milei, que nega justamente a ditadura mais sangrenta da América Latina, que matou cerca de 30 mil pessoas. A guerra entre Israel e Hamas tem produzido, ainda no seu andamento, a gente tem um mês de guerra, uma sequência pavorosa de notícias falsas, de narrativas manipuladas, de teorias da conspiração, de comentários cruéis e também de negacionismo. A gente está vendo isso o tempo todo. Nessa quarta, uma influenciadora de origem paquistanesa foi detida na França depois de ter feito uma... não dá para chamar de piada, mas enfim, ela falou sobre um bebê israelense que supostamente teria sido colocado num forno na frente dos pais. Ela perguntou no vídeo se teriam colocado sal e pimenta e qual era o acompanhamento. Essa notícia do bebê no forno não foi confirmada, mas acabou sendo amplamente divulgada por canais de direita. Na esquerda, as pessoas contestam qualquer notícia sobre os detalhes dessa barbárie. Eu quero ler para vocês um print aqui. Um comentário do Eduardo Moraes. A essa altura, nem se fotos de israelenses degolados, blá, 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 blá. Minha senhora, não há fotos de israelenses degolados e queimados, só de palestinos. Isso não é verdade. A gente sabe que, inclusive, as embaixadas de Israel em alguns lugares do mundo reuniram jornalistas para mostrar um amplo material
sobre a crueldade e a barbárie que aconteceu no dia 7 de outubro. Se você, ou como chama o Eduardo Moraes, não querem acreditar, eu não posso fazer nada, mas sim tinha fotos de pessoas queimadas. Pedro Doria fez um vídeo contando porque ele participou desse encontro e falou que foi provavelmente o momento mais difícil e pesado da vida dele como jornalista. Ele viu pessoas serem degoladas com machado. O que a gente está vendo nos dois lados, a direita e a esquerda, é uma competição para provar a crueldade das mortes, como se os fatos não fossem suficientes para que o que aconteceu no dia 7 de outubro seja considerado uma barbárie. A gente viu nos últimos anos, a direita sempre manipula informações e adapta contextos para controlar a opinião pública. Para vocês terem uma ideia de como isso pode ser feito, tem um levantamento britânico de 2018 feito pelo Wellcome Global Monitor, que investigou como a população de 140 países se posiciona em relação a questões de ciência e de saúde. 75% dos entrevistados disseram que quando a ciência discorda da sua religião, seguem a orientação religiosa. E a gente vê como a direita usa da religião para manipular as pessoas. O que a gente está vendo agora é como a política pode ser uma religião. Não é de agora, isso é sempre, mas agora é de novo. Como é fácil contestar, discordar dos fatos quando esses não servem à sua ideologia. Por isso, gente como a Letícia Sabatella, José de Abreu, entre outros aí, replica esse tipo de estupidez que coloca na conta de Israel a morte violenta de 1.400 cidadãos. Por isso você vai ver nas redes sociais gente negando que o 7 de outubro tenha sequer acontecido. Pessoas que passaram os últimos anos sofrendo com uma infestação de notícias falsas promovidas por um governo de extrema direita, como foi o nosso, resolveram agora abraçar, pelo menos é o que parece, a causa das fake news em benefício das suas pautas. Por exemplo, a narrativa mais recente é de que o governo de Israel está dificultando a volta dos brasileiros que estão ali na fronteira em Gaza, em retaliação ao governo brasileiro. Essa narrativa ganhou força depois do encontro do embaixador de Israel, que está aqui no Brasil, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, eu não acredito que a gente está falando desse sujeito desqualificado ainda. Mas vamos lá. Obviamente, a atitude do embaixador é uma afronta ao governo Lula. O embaixador de Israel não tem que se meter nas questões políticas internas do país, do Brasil, que o está recebendo. Se ele queria mostrar alguma insatisfação com o governo Lula ou com as declarações de alguns representantes brasileiros, ele escolheu a pior forma, trazendo para a cena alguém que já foi jogado para escanteio. Vamos lembrar que o governo Netanyahu é o pior da história de Israel. Assim como o Bolsonaro foi o pior presidente que o Brasil já teve. A questão é que a liberação da fronteira do Egito para a passagem desses brasileiros, para que eles possam voltar, envolve outras questões. Tem uma fila de nacionalidades que estão tentando também deixar a faixa de Gaza e a brasileira não é exatamente prioridade, porque há outras com mais prioridade nesse jogo diplomático que acontece. Essas nacionalidades têm mais prioridade que a brasileira. Por que isso acontece? Por conta das relações diplomáticas. Agora, outro ponto. O Egito já anunciou que fechou a fronteira por causa da denúncia de que terroristas estavam tentando deixar Gaza dentro de ambulâncias misturados a feridos que estão realmente precisando sair de lá. Essas informações, gente, já foram confirmadas pelo próprio embaixador de Israel em Tel Aviv. Mas eu sei, não adianta o embaixador explicar. O negacionista acredita no que ele quer, mesmo que não seja verdade. Porque a verdade nem sempre cabe na realidade que ele escolheu, não é mesmo? Então, para terminar, eu vou repetir o que eu falei no começo. É totalmente legítimo se manifestar por um cessar-fogo. É totalmente legítimo condenar as ações de Israel contra Gaza em resposta ao massacre do dia 7 de outubro. É totalmente legítimo levantar a hashtag Free Palestine. É legítimo, inclusive, você achar que Israel não tem que estar lá, que Israel tem que ir embora e, sei lá, mandar os seus habitantes, seus 9 milhões de habitantes para outro lugar. O que não é legítimo é negar racionalidade, negar história, negar a verdade.
Isso não é legítimo.